Você já viu um animal tão pequeno intimidar predadores muito maiores do que ele? Parece que ter a palavra texugo no nome vem com superpoderes. Os texugos não. São apenas ferozes, mas, apesar de seu tamanho, dominam animais como coiotes, ursos, pumas, praticamente qualquer um que cruze seu caminho, e fazem isso com uma facilidade que vai te deixar de queixo caído. E hoje você vai presenciar isso com seus próprios olhos. As cascavéis são outro tipo de terror com o qual os animais selvagens têm que lidar. Elas são bastante furtivas, muito venenosas e nunca, jamais, recuam de uma luta. Mas, como todo mundo sabe, sempre existe um predador maior e mais perigoso, e esse predador é, claro, o texugo. Essa pobre cobra se cruzou com um, e foi nisso que deu. A infeliz serpente encontrou um texugo, não sabemos se foi por acidente ou se estava seguindo, mas a verdade é que o texugo a matou e brincou com seu corpo sem vida, como uma criança com um brinquedo novo. Provavelmente depois a devorou. À espreita na escuridão, um lince achou que tinha encontrado uma presa fácil quando viu um texugo vagando pelo mato no meio da noite. Saltou sobre ele, com as garras estendidas, pronto para acabar com tudo antes mesmo de começar. Mas o felino feroz cometeu um grave erro de cálculo. Os dois lutaram brevemente, mas o texugo conseguiu causar dano suficiente para que o lince percebesse que estava em apuros. O gato recuou por um instante, e aí a cena se corta. Não sabemos o que aconteceu depois, mas podemos supor que foi um encontro bem equilibrado. Esse puma conseguiu emboscar um texugo e pegá-lo de surpresa, mas bem na hora de atacar, o texugo foi muito mais rápido e conseguiu escapar. Logo em seguida, outro puma apareceu e os dois tentaram atacar o texugo juntos, mas ele foi extremamente veloz e conseguiu evitar a captura. Foi muito engraçado ver esses dois pumas tentando seus truques habituais contra esse pequeno monstro inflexível e furioso. Neste vídeo, um cachorro tenta se impor sobre um texugo, mas mesmo cercado, o valente animal não se intimida. Com uma reação rápida, contra-ataca, obrigando o cachorro a desviar. De repente, outro cachorro entra na briga, tentando equilibrar a situação, mas mesmo em dupla, os dois ficam claramente em desvantagem. O texugo, com sua determinação e astúcia, repele os dois cães com uma facilidade surpreendente. Cavando com total descuido, um texugo americano deu de cara com um puma. Curioso, o felino, intrigado com esse pequeno predador, cometeu o erro de se aproximar demais. O texugo, que não gosta de visitas inesperadas, se virou e soltou um rosnado que faria até um demônio corar. Avançou contra o puma, que rapidamente decidiu que essa era uma luta da qual não queria participar. O grande felino, agora nem tão grande assim, recuou apressado, com o rabo entre as pernas, deixando o texugo continuar sua escavação. Sempre é engraçado quando os grandes felinos tentam intimidar outros animais e acabam descobrindo que não são os maiores nem os mais perigosos. Neste clipe, vemos um pitbull tentando desesperadamente encontrar uma forma de atacar o texugo, mas, como dá para perceber, a defesa do texugo era impenetrável. Ele não tirava os olhos do cachorro e nunca permitiu que ele ficasse atrás dele, e pelo que vemos, o pitbull foi covarde demais para enfrentá-lo de frente. Em certo momento, o cão tentou um ataque leve, mas o texugo respondeu com um contra-ataque que fez o pitbull recuar. Enquanto aproveitavam um passeio tranquilo na floresta, um grupo de donos de cães desavisados não tinha ideia de que estavam sendo seguidos por um pequeno animal bastante perigoso. O texugo, nada sociável, deu uma olhada no grupo e decidiu que era hora de mandá-los para casa. Avançou como um tanque, com o olhar fixo nos intrusos. Podemos ver que um dos cachorros latiu, mas seu dono tentou impedir que ele brigasse com o texugo. Sentindo a ameaça iminente, os donos sabiamente decidiram arrastar seus curiosos cães para longe da cena. Mas o texugo continuou avançando, deixando claro que aquela era uma festa privada e que eles definitivamente não estavam convidados.
Enquanto aproveitavam um passeio tranquilo na floresta, um grupo de donos de cães desavisados não tinha ideia de que estavam sendo seguidos por um pequeno animal bastante perigoso. O texugo, nada sociável, deu uma olhada no grupo e decidiu que era hora de mandá-los para casa. Avançou como um tanque, com o olhar fixo nos intrusos. Podemos ver que um dos cachorros latiu, mas seu dono tentou impedir que ele brigasse com o texugo. Sentindo a ameaça iminente, os donos sabiamente decidiram arrastar seus curiosos cães para longe da cena. Mas o texugo continuou avançando, deixando claro que aquela era uma festa privada e que eles definitivamente não estavam convidados. Se metendo onde não devia, um cachorro intrometido deu de cara com um texugo que só queria cuidar da própria vida. O texugo, nada impressionado com a invasão, viu que o cão deu uma volta e aproveitou um momento de descuido para lhe dar uma lição de boas maneiras. Ele avançou sobre o cachorro, cravando seus dentes na carne dele, para deixar uma cicatriz inesquecível. O cão, gritando de dor, conseguiu se soltar e saiu correndo de volta de onde veio, provavelmente prometendo nunca mais mexer com outro animal. Foi um duro lembrete de que, às vezes, a curiosidade pode morder bem no seu traseiro se você não tomar cuidado. Aqui está outro clipe de um texugo dominando completamente um lince. O lince foi esperto e pulou para dentro da toca do texugo para evitar que ele a usasse como fortaleza. Mas isso incomodou o texugo? Absolutamente não. Ele simplesmente passou da defesa para o ataque, encurralando o felino sedento de sangue e atacando sem parar. O lince percebeu de repente a armadilha que tinha preparado para si mesmo e saltou para fora da toca, tentando recuperar o controle. No entanto, a batalha não durou muito depois disso, já que o lince não tinha nenhuma chance contra o texugo agora em sua própria toca, pronto para lutar frente a frente. Decidindo imprudentemente importunar um texugo que só queria cavar uma toca aconchegante, esse coiote acabou em um mundo de dor. O texugo, claramente sem humor para brincadeiras, atacava sempre que o coiote chegava perto demais. O coiote percebeu que tinha cometido um terrível erro e provavelmente se retirou do local. O destino se divertiu quando dois lobos pensaram que podiam enfrentar um texugo solitário. Arrogantes e provavelmente famintos, os caninos atacaram pelos dois lados, achando que tinham vantagem. Mas o texugo não estava para brincadeiras. Separou a dupla com rapidez, mantendo um preso entre alguns galhos antes de fazer um movimento que deixaria Sansu orgulhoso. Vamos torcer para que esses lobos tenham aprendido a lição. Acredite ou não, esse texugo foi capaz de intimidar um lince a ponto de fazê-lo entregar a própria comida, um coelho que tinha acabado de capturar e matar. Dar uma lição em um lince depois de um ataque é uma coisa, mas intimidar um para tomar sua presa é algo inédito. Quero dizer, esses felinos costumam ser os que intimidam e roubam comida de outros predadores, geralmente bem maiores. Eles até matam lobos quando cruzam com eles. Esses texugos estão ficando poderosos e ousados demais. Você não acha? Ainda bem que eles não rondam pelas cidades. Encurralado por uma matilha de coiotes mal intencionados, esse texugo solitário se viu em uma situação complicada. Os coiotes acharam que tinham vantagem, já que eram mais numerosos, e cercaram o texugo como tubarões em volta de uma foca ferida. Mas o texugo não ia se render tão fácil. Inicialmente manteve distância, mas assim que teve oportunidade, avançou contra qualquer coiote que chegasse perto demais. Ao perceberem que o texugo não estava brincando, os coiotes se dispersaram rapidamente para evitar qualquer confronto direto. Ver com meus próprios olhos como esses coiotes, aparentemente tão confiantes, acabaram aterrorizados por um único texugo é simplesmente impressionante. Mas se isso te chocou, você não faz ideia do que acontece no vídeo que estou mostrando agora na tela. Aqui, como na natureza, não há segundas chances. Clique agora ou perca para sempre. Ah, e quase me esqueci, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like.
Senão talvez nunca mais nos vejamos.